Nós estamos passando aqui nesse programa cartas do Novo Testamento, passamos a carta do apóstolo Pedro, a primeira epístola. Vimos os seus 5 capítulos e algumas realidades da vida espiritual do primeiro século. E agora entramos na segunda epístola. E vamos dar uma olhada, uma passeada nesses versículos de 1 a 11. Quando Pedro está tratando de algumas coisas práticas da vida dos cristãos. Nós começamos aqui com a saudação, os versos de 1 e 2. Pedro diz assim: Eu, Simão Pedro. Esse nome Pedro foi dado a ele por Jesus. Simão era o seu nome hebraico. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé. Fé concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. O verso 2, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. À medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Como acontece esse crescimento da fé? Como é que isso vai se desenvolver? O apóstolo diz que é através de um relacionamento. Deus, em seu poder divino, Ele concede tudo de que necessitamos para a vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, diz o apóstolo, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Olha só. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles
que não se desenvolvem deste modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, diz Pedro, trabalhem ainda mais adequadamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. O que o apóstolo Pedro quis dizer com tudo isto? Tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus, tudo nos foi dado miraculosamente. Quando? Quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou. Há um conhecimento pessoal. E Pedro podia ver isso muito bem, porque ele era uma pessoa muito destemperada antes de conhecer o Senhor Jesus, mas foi por esse conhecimento relacional que ele experimentou o que há de mais íntimo e profundo da vida cristã. Tudo que diz respeito à vida cristã que agrada a Deus foi dado. E foi dado, como dissemos, miraculosamente. Ele também nos chamou para Deus. A melhor convocação que já pode alguém receber ou ter recebido, que eles receberam. Também receberam promessas extraordinárias que foram transmitidas a todos eles e transmitidas a nós. Nós fomos chamados para uma intimidade, para um relacionamento. Os seus discípulos, a sua participação na vida de Deus, depois de terem voltado as costas para o pecado, para o mundo. A palavra arrependimento é a mão que solta. E fé é a mão que pega. Quando eles deixaram aquilo, esse mundo corrompido pela cobiça, esse mundo dominado pelo orgulho, pela vaidade. Portanto, ele quer dizer, não percam tempo em edificar sobre o que vocês receberam. E vocês receberam uma série de coisas importantes, coisas que funcionam na nossa vida cristã. Diante de tudo na vida cristã, nós devemos nos esforçar, nós devemos ser diligentes ao máximo para correspondermos às realidades que nos foram doadas e crescermos. Deus nos deu tudo o que diz respeito à nossa vida cristã, mas nós precisamos desenvolver e acrescentar. A fé, ele começa falando que nós devemos associar com a fé a virtude, com a fé a excelência moral, a realidade daquilo que vai corresponder ao nosso modo de andar. Depois ele vai dizer, com a virtude, com essa excelência moral, o conhecimento relacional,
E depois do conhecimento, o domínio próprio. Escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Nós devemos procurar desenvolver essa realidade do conhecimento, o domínio próprio, e do domínio próprio nós devemos desenvolver aquilo que ele chama de perseverança, e com a perseverança a piedade, a devoção, a intimidade, a devoção a Deus, e a devoção, a piedade, a fraternidade, e depois da fraternidade, o amor. Ele começa com a fé, passando por todas estas realidades espirituais, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Todo este caminho tem como objetivo nos levar ao crescimento. Deus nos deu uma realidade espiritual, como uma criança. A criança é gerada, mas depois ela tem que crescer. E crescer recebendo e dando e trocando. Quanto mais nós crescemos nestas coisas, mais produtivos, mais úteis nós seremos no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que diz assim: eu conheço Jesus, mas vive uma vida destituída de fé, sem nenhum procedimento moral, sem nenhuma virtude, sem nenhuma evidência real de domínio próprio, produzido pelo conhecimento relacional, sem perseverança no meio das tribulações, sem piedade, sem um princípio de fraternidade. A palavra fraternidade, Philadelphoi no grego, significa ser amigos dos irmãos, uma amizade gostosa de convivência. E sem amor nós não podemos acreditar numa legítima experiência de fé. Mas aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo, se desenvolvem, essas pessoas têm realmente uma realidade a mostrar. Aqueles que não fazem isso, eles são, como diz Pedro, eles são cegos. Eles estão vendo apenas as coisas corriqueiras, eles não veem a realidade futura. Porque não há uma purificação interna, eles estão vivendo o aqui e agora sem qualquer sentido da realidade eterna. Então Pedro diz assim: por isso, irmãos, trabalhem, se esforcem ainda mais, se esforcem arduamente para mostrar que, de fato, vocês estão entre os que foram chamados, os que foram escolhidos. Façam estas coisas e jamais vocês vão tropeçar. Vocês serão realidade viva da vida de Cristo. E o apóstolo quer mostrar que a nova criatura, ela recebe uma vida de Deus, mas ela tem que desenvolver essa vida que recebeu. A sua entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande privilégio de você crescer na graça. O apóstolo quis dizer
que nós precisamos realmente demonstrar o que cremos. Não basta ter um discurso correto, é preciso ter um curso de vida que realmente exemplifique aquilo que nós estamos falando. Aquilo que agrada a Deus, de fato, é um milagre que nos foi dado. Mas nós devemos desenvolver pessoalmente, desenvolver intimamente com aquele que nos chamou, porque senão fica uma história sem qualquer sentido. Eu me lembro uma vez de um jovem, ele era um adolescente, e ele falava do seu pai. O seu pai era um religioso, um homem de grande postura humana, no sentido de grandes recursos e de sabedoria, mas ele disse para mim uma vez: pastor, meu pai, ele é um espelho. Ele só reflete, ele não assimila nada. Ele fala da Bíblia, mas a Bíblia não tem nenhum sentido na vida dele. Aquilo é só conversa, é só discurso. E essa ideia do espelho que reflete, mas não assimila, é muito pertinente. Muitas vezes nós temos pessoas que se dizem cristãs, que nos momentos culticos, nos momentos de culto, nos momentos da missa, nos momentos ali da sua celebração, eles são excelentes. Mas no dia a dia, mas no relacionamento familiar, desdizem todo seu discurso. E nós precisamos demonstrar o que nós fomos chamados para Deus, que é a melhor convocação que alguém pode receber neste mundo. Nós somos chamados para viver para Deus de uma maneira extraordinária. Se isto não acontece conosco, alguma coisa está errada. Nós fomos chamados para uma intimidade com o Senhor, para andar com o Senhor e para dar as costas para este mundo da cobiça, este mundo corrompido, esse mundo cheio de lixo. E neste meio é que nós temos que crescer. É nesse meio que nós temos que nos desenvolver. O Senhor nos chamou para ser instrumentos de um evangelho, da proclamação do evangelho, através do nosso caráter de entendimento espiritual, de disciplina vigilante, de paciência entusiasmada, de admiração reverente, de amizade calorosa, de amor generoso. Nós preenchemos a fé com o bom combate do entendimento espiritual, com estas qualidades da disciplina, cada dimensão integrando com as demais, com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em nossa vida. É assim que Deus nos chamou. Nosso lado, o nosso jardim vai crescer debaixo dos nossos pés, uma grama bonita que vai mostrar a nossa vida, vitalidade,
e nós vamos amadurecer na experiência com o Senhor Jesus Cristo. Sem essas qualidades, vocês e eu, nós não poderemos distinguir o que é certo do que é errado. Nós nos esquecemos totalmente da realidade espiritual, nós precisamos esquecer da antiga vida pecaminosa que foi totalmente cancelada e que nós agora ganhamos uma vida de realidade em Cristo Jesus. Eu espero que você e eu, que nós cresçamos em fé, cresçamos em paciência, cresçamos em amor uns para com os outros e que esse Evangelho seja reconhecido no seu trabalho, na sua família, não só na sua igreja, porque lá às vezes aquela coisa é muito aparente, muito superficial. E que o Senhor lhe dê a graça de uma vida íntima e profunda com o Senhor Jesus Cristo. Creia, descanse e viva na dependência do Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Até lá.